Bom dia, pessoal. Todo mundo chegando aqui com a gente, Sarita e a Tati também. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso webinar Open Arena. Eu sou a Renata, líder de comunidade de eventos aqui da Alice, e hoje a gente vai trazer um tema super importante com uma especialista da área, que é a Tati Pimenta, aqui com a gente. Tatiana Pimenta, CEO e founder da Vitude. Quero trazer aqui algumas informações do webinar, de maneira geral, e passar o palco para essas profissionais maravilhosas que estão aqui com a gente, tá bom? Como que a gente vai funcionar hoje? Vocês têm aqui embaixo um botão de Q&A no Zoom. Vocês podem ficar enviando perguntas para a Tati, para a Sarita, e no final do papo, a Sarita vai passar essas perguntas para a Tatiana. Combinado? Fora isso, no chat, está todo mundo liberado para se apresentar, todo mundo trazer aquele bom dia, colocar aquela energia lá para cima, para a gente trazer esse tema de hoje sobre a nova lei, né? A Tati vai explicar um pouco mais sobre saúde mental e elas vão desenvolver esse tema incrível, combinado? Bom dia a todos. Sarita, é com você e eu acompanho vocês pelo chat. Bom dia, obrigada, Rê. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Tati. Um super prazer estar aqui com vocês. Nosso quinto episódio do webinar Open Arena. Então, assim, um prazer, um orgulho enorme receber vocês aqui, né? E me deixa muito feliz ver que tem várias pessoas que já participaram uma, duas vezes e outros que estão aqui pela primeira vez. Então, muito feliz em receber vocês. Vou me apresentar rapidamente, sou Sarita, lidero o nosso time de People, nosso RH aqui na Alice. Sou austríaca, casada com brasileiro, tenho 2 filhos maravilhosos, e estou aqui na Alice há 3 anos e meio, né, e com muito orgulho construindo aí a empresa e seguindo com nossa missão de tornar o mundo mais saudável. E na Alice, né, não só para nossos clientes, né, que usam nosso plano de saúde para os colaboradores, mas, claro, também internamente, saúde e bem-estar é um super foco, uma super prioridade, né, faz parte da nossa cultura, porque a gente acredita verdadeiramente, né, que pessoas mais felizes, mais saudáveis, são pessoas que vão estar mais engajadas com a empresa e também vão entregar melhores resultados, né? Então, tem a ver uma questão, assim, estratégica, tem a ver com produtividade, tem a ver com sucesso, né, da empresa. E saúde mental, um tema super importante, né? Eu acho todo mundo que está aqui, com certeza, acompanhou as mudanças recentes, né, que estão acontecendo aí em lei, né, que colocam o tema de saúde mental cada vez mais como uma prioridade de fato, né? E acho que deixa muito claro qual que é a responsabilidade que as empresas tem nessa construção, né? Eu sempre gosto de lembrar que cada pessoa é responsável pela sua saúde e bem-estar, mas como, né, empresas, a gente precisa, sim, assumir o nosso papel, né? E acho que essas mudanças vão muito nessa linha. Sem mais, vou agora passar a bola para a Tati. Tati, muito obrigada por ter topado esse convite. Você sabe que eu admiro muito você, né? Para mim, a Tati é a minha maior referência. No tema, né, nosso no tema de saúde mental, mas uma super profissional, uma super CEO, e enfim, um prazer enorme, um orgulho para nós, né, uma honra te receber aqui no nosso webinar, e tenho certeza que você vai trazer muitos insights interessantes aí para todos nós. Fique à vontade para se apresentar. Coisa boa, admiração recíproca. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Sarita, Rê, obrigada pelo convite. Acho que é um tema super importante para a gente tratar e muito atual. Me apresentando um pouquinho, eu sou a Tatiana Pimenta, eu sou a CEO e fundadora da Vitude. A Vitude tem aqui cerca de 9 anos de atuação nesse mercado e a gente vem desenvolvendo, né, e ajudando empresas a fazerem programas de saúde mental mais estratégicos e mais eficientes. E é um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que as duas temáticas que nós vamos debater hoje, eu estou bastante envolvida, inclusive sobre a lei, eu participei, tenho participado de um grupo de trabalho aqui que vem discutindo toda a parte de regulamentação, né? Acho que eu sou uma das únicas empresárias do setor que está lá atuando, né, e compartilhando um pouco de conhecimento para a gente ter uma regulamentação mais efetiva no que tange critérios bem assertivos para a gente oferecer ali uma certificação de empresa promotora de saúde mental para as empresas corretas, né? Então, vai ser um prazer aqui ter esse bate-papo com a Sarita e espero poder responder todas as perguntas que vierem aí, tanto sobre NR1 como lei e todos os aspectos de saúde mental no âmbito corporativo.
Muito bom, Tati, super obrigada. E já pegando esse o gancho, né, de perguntas, então a gente tem um tempo reservado para responder a perguntas de vocês. Tem uma ferramenta que usa um de Q&A, então fiquem à vontade para mandar as perguntas lá, a gente vai escolher alguns que eu vou fazer para a Tati, que ela vai responder, né? Ou também, se alguém tiver perguntas para mim, fiquem super à vontade. E também quero convidar todos vocês para interagirem bastante no chat, então fiquem à vontade para se apresentarem, falam, né, de qual empresa que vocês são. Se vocês quiserem, podem também compartilhar o LinkedIn, né? Porque acho esses espaços sempre também são muito ricos para a gente se conectar, para a gente trocar, né? E para que essas conexões e trocas sigam assim além do webinar. Então, fiquem super à vontade para dividir um pouco sobre vocês e sobre o tema também no chat. Bom, Tati, vamos começar então aqui a nossa troca. Eu dividi aqui o roteiro, né, em 3 partes, de alguma forma, e queria sugerir para a gente começar pelas mudanças da norma regulamentar NR1, né? Uhum. Que fala, né, as mudanças fala muito sobre gerenciamento de riscos ocupacionais e teve várias mudanças e inclusões, né, e atualizações sobre essa norma. Então, se você puder explicar um pouquinho o que de fato mudou, porque a norma é antiga, né, mas Sim, quais de sim. fato são essas atualizações e o que isso significa na prática para as empresas. Legal. Vou começar, acho que antes de mais nada, trazendo um conceito da norma, porque nem sempre a gente vê os RHs tão atentos a essa parte que normalmente ficou mais, acho que sob responsabilidade das áreas de segurança e saúde do trabalho. E em muitas organizações a gente vê segurança respondendo para a área operacional e não para a área de recursos humanos, e por isso, às vezes, o tema gera um pouco de curiosidade, por ser bastante novo. Acho que agora sim, tendo uma intersecção mais estratégica com a área de pessoas, né? Basicamente, as NRs são um conjunto de normas que a gente chama de normas regulamentadoras. Elas foram criadas ali no ano de 1978, então são bastante antigas. Elas foram criadas para criar ali, né, para organizar o primeiro conjunto de regras para a gente proteger a saúde e a segurança de colaboradores dentro das organizações, né? São as normas que vão regir basicamente as regras dos exames ocupacionais, a ergonomia, né, os riscos ambientais no ambiente de trabalho. E a NR1 especificamente foi criada juntamente com todos esses conjuntos. As primeiras 17 NRs foram criadas juntas pelo Ministério do Trabalho. A NR1 ela regulamenta toda essa parte de saúde e segurança, e antes da modificação que a gente teve agora em agosto de 24, a gente tinha tido uma mudança específica e bastante estratégica em 2020. Né? Em 2020, a ANR passou a contemplar o termo riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, a gente começou a falar pela primeira vez não apenas em riscos ergonômicos, químicos e físicos, né? A gente está falando de ruído, de um contato com algum agente químico que possa nos causar uma doença. Era isso que as NRs tratavam, e a gente passou a falar mais, né, de risco psicossocial. Nessa modificação que a gente teve em 2020, foi criado o PGR, que a gente chama de Programa de Gerenciamento de Risco, onde a gente passou a falar de gerenciamento de risco ocupacional. São essas duas siglas que vocês vão ouvir bastante, GRO, né, Gerenciamento de Risco Ocupacional, e PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. No PGR, basicamente o que as empresas são obrigadas a fazer é detalhar e mapear e detalhar todos os riscos e perigos que são encontrados na organização do trabalho. Né? E até então, o que a gente mapeava eu tenho um risco aqui de postura, eu tenho um risco de barulho, eu tenho um risco de contaminação com pó, eu tenho um risco de ruído. Então, a gente tinha muito ali já até um hábito de mapear esses riscos físicos, ergonômicos e químicos. Mas a gente não falava do estresse laboral. Então, eu não mapeava, por exemplo, um risco de assédio, eu não mapeava um risco de jornada elevada, né, de trabalho, a sobrecarga de horas. Isso não era considerado como risco até então. Nessa modificação de 2020, a gente passou a olhar para isso, inclusive a norma de ergonomia também, que a NR17 fala, né, de ergonomia física, mas também fala dos riscos psicossociais. E essa atualização foi publicada 2 anos depois. Então, eu fiz uma modificação na NR1 em 2020 e o texto final foi publicado no Diário Oficial em 2022. Tivemos ali um espaço de 2 anos
entre, né, passar o texto da lei e ele ser publicado oficialmente. O que aconteceu esse ano é que a comissão tripartite, que é quem discute, né, esse tipo de modificação nas normas regulamentadoras, aí eu tenho um membro que representa os trabalhadores, um membro que representa os empresários e um membro que representa o governo, por isso tripartite. E eles discutem ali todas as evoluções que a gente precisa ter na organização do trabalho. Nessa mudança, o que aconteceu é que ficou, acho que a gente vem vendo desde a pandemia, um aumento dos casos de adoecimentos, afastamentos junto ao INSS, e a gente vem vendo uma sobrecarga do sistema de previdência, e isso fez com que o governo fosse mais ativo em defender uma mudança mais específica. Então, a gente já falava de risco psicossocial, mas agora a gente fala de uma obrigação das empresas em mapear. Então, eu preciso obrigatoriamente identificar quais são os riscos que a organização do trabalho está provocando na saúde mental dos colaboradores. Então, eu, empregador, vou ser obrigado a criar um documento, que é o PGR, e colocar lá que eu gero sobrecarga de trabalho, né, que eu tenho um perigo de assédio, que eu tenho alguma questão relacionada, né, ao estresse laboral, e também colocar lá, né, como é que esses riscos estão dentro de uma matriz. Né? Então, eu preciso colocar se esse risco é elevado, ele é um risco baixo, e principalmente apontar quais são as ações que eu, enquanto empresa, estou fazendo para reduzir e mitigar esses riscos. Então, a grande modificação é que passa a ser obrigatório para todas as empresas acima, acho que de 50 colaboradores, mapear todos os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Isso não estava evidente no texto de 2022. Apesar de que a gente tem visto alguns posicionamentos de auditores fiscais do trabalho dizendo estava lá sim, só não estava bem expresso que era risco psicossocial, mas a NR 17 já trazia isso bem claro. Então, agora acho que vem isso é bem claro no texto da lei o quanto vai ser obrigatório. Então, Agora, basicamente, pensando nas empresas, o que elas vão precisar fazer é atualizar os seus PGRs, né? Todo mundo que está aqui provavelmente tem um PGR já constituído na sua organização, mas que eventualmente não faz o mapeamento de jornada, né, de como as metas são desenhadas, porque eu preciso garantir que as minhas metas estão projetadas de forma assertiva, que elas não sejam irreais. Né? Se eu tenho um canal de integridade, como é que eu faço com as denúncias de assédio? Como é que eu trato isso? Eu vou ser obrigada a descrever e colocar lá na minha matriz. perfeito. Então, a própria empresa tem que preencher, autodeclarar. E você falou que vale para todas as empresas acima de 50. Então, assim, Isso. de fato, uma ação muito abrangente, né? Não é uma Uhum. coisa para empresas maiores. E quando essa norma entra em vigor, e quais são as penalidades? Como funciona essa parte da implementação? Legal. Ela foi publicada oficialmente no Diário Oficial dia 28 de agosto, né? A data dela de 27 de agosto e a publicação saiu no dia seguinte. Ela entra em vigor 270 dias depois dessa data, que dá dia 26 de maio do ano que vem. Então, esse período aqui de 9 meses, que agora já nem tem mais 9, já são 8, é o período que as empresas vão ter para se adaptar e, basicamente, fazer o mapeamento, e não é autodeclaração, não, Sarita, eu tenho que ter ferramentas específicas para mensurar. Então, as empresas vão ter que usar de instrumentos psicométricos validados, né? E aí, eu acho que existem alguns, né? A gente tem alguns instrumentos como que medem aqui estresse ocupacional, ergonomia cognitiva, relação entre demanda e recompensa. Então, a gente tem alguns instrumentos capazes de medir quanto que a organização do trabalho de fato causa adoecimento ou causa um risco psicossocial para o trabalhador. Exato. E a partir dos resultados desse mapeamento, eu tenho que montar uma matriz de risco e incluir nesse documento chamado PGR. Né? Então, o que as empresas vão ter agora são mais ou menos 8 meses para elas começarem a fazer esse mapeamento, para elas atualizarem o documento, né? E começarem a ter as ações para mitigar os riscos mapeados. Porque tem muita empresa que nunca fez esse mapeamento e na hora que começar a fazer o diagnóstico vai perceber, né, que tem riscos que talvez ela desconhecia porque não estava vendo o número. Quando a gente não mede, a gente não consegue gerenciar. Então, a partir do momento que eu for obrigada a medir, eu vou ter que tomar algumas ações ali, inclusive, para mitigar esses riscos. Perfeito. E aí que eu acho que as empresas têm aqui esses 8 meses para se adaptar e
o que vai acontecer é que o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais, vão poder fiscalizar as empresas e, caso elas não estejam compliant ali com a norma, eles podem notificar, pedir algum ajuste, eventualmente, se a empresa não ajusta, multar. A depender da criticidade do problema, eu posso, inclusive, ter interdições, ações civis públicas, né? Tem algumas penalidades que podem ser aplicadas, inclusive, para diretores estatutários e membros de conselho, porque eles são responsáveis civis pela organização, né? Então, aqui passa a ter uma implicação importante, que é a alta diretoria passa a ser envolvida, porque se eu sou um diretor estatutário, eu respondo pela empresa, eu preciso ser responsável pelo gerenciamento de risco dessa empresa, e o risco psicossocial agora passa a ser diretamente observado aqui pelo Ministério Público. Perfeito. Então, é muito importante para todas as empresas, né? E especialmente, talvez, para as empresas que não tenham ainda muito sucesso, né? Criar programas, chamar atenção, de fato, para os riscos, né? E para as questões de saúde mental. E acho que o ponto é que é um tema muito novo, né? Se a gente pegar antes da pandemia, pouca gente falava de saúde mental, não é algo bastante conhecido. Então, o que a gente vem vendo é um tema que todo mundo precisa de algum tipo de letramento, até para entender o que é preciso ser feito ou não, e o que é estratégico ou não. Exato, exato. E, de fato, até onde também vai a responsabilidade da empresa, né? Exato, exato. Muito bom, Tati. Um tema super técnico, né? E a Renata Super. dividiu aqui no chat um e-book que vocês prepararem, que ficou super bacana. Recomendo para todo mundo acessar, porque, de fato, né, quem não tem tanto conhecimento, tanto letramento, como você disse, né, no tema de saúde mental, e todo, né, esse contexto legal também é um recurso super bacana que vocês criarem. Então, super recomendo. A Rê deixou aí o link no chat, todo mundo pode baixar aí sem custo e usa isso, né, para se preparar para esse momento. Muito obrigada, Rê. E acho que um ponto desse e-book é que a gente tentou deixar ele bem amplo, como eu disse, né? Não é um conteúdo que tradicionalmente era muito discutido pelo RH, a depender do perfil da empresa, né? Se eu sou uma empresa mais fabril, muitas vezes isso está mais ligado à área industrial, operações e segurança do que RH. Então, ficava ali mais limitado ao time de engenheiro e técnicos de segurança, que são as pessoas nas organizações que normalmente estão habituadas a olhar para essa temática. Só que, como a pauta de saúde mental é uma pauta de pessoas, né, essa sinergia começa a acontecer agora, e eu acho que é proposital. E nesse e-book a gente traz não só a NR1, mas todas as normas que têm cruzamento com saúde mental, e especificamente o que a gente tem de mudanças, né? E aí tem um pouco de outras normativas, tem a Lei 14.831, e tem um pouco de alguns projetos que ainda estão aguardando votação, que a gente também fala ali durante o e-book, que podem ser mudanças muito positivas para as empresas nos próximos anos. Perfeito. E acho que você disse, né, é verdade, as empresas, os EHs falam mais sobre o assunto, né, buscam mais informações, mas ainda é muito novo, né, é um tema muito sensível, então importante ter recursos técnicos. Quero aproveitar e fazer uma pergunta aí para os nossos participantes. Se vocês já fazem mapeamento e, inclusive, já avaliam, né, riscos psicossociais também, só para a gente ter, assim, uma ideia aqui, como estamos, né, como essa amostra que está nos assistindo, novamente, um tema super, super novo, então vai ser interessante quem na empresa já está avaliando os riscos e, inclusive, considerando aí a mudança da norma. Boa. Aqui. E temos duas perguntas já ali, hein? Q&A. Já vamos olhar também. Mas quero aproveitar também, antes da gente seguir para as perguntas, você comentou da lei também, né? Sim. 14.831/24, que também é uma lei muito recente, né? Super importante nesse tema de saúde mental. Eu sei que chamou muita atenção, né? Muitos colegas de RH, em muitos fóruns que eu participo, está sendo discutido sobre, mas ainda gera muitas dúvidas, né? Então, a lei e sobre a certificado de empresa promotora de saúde mental, né? Com certeza todas as empresas, muitas empresas, olha aqui o resultado, não sei se está vendo da pesquisa, 90% ainda não mapeia. Então, afirmou, né, que de fato é um tema muito novo. Tem aí 5 empresas que já estão fazendo mapeamento. Ótimo. Voltando aí para a nova lei, né, acho uma oportunidade muito bacana. Muitas empresas têm interesse, né, de fato, de se certificar, mas ainda gera muitas dúvidas, né? Então,
Se você puder falar um pouquinho quais são os critérios, né? Como uma empresa de fato pode se tornar promotora de saúde mental e também qual que é o impacto, né, disso para o negócio. Sim. Então, não só fazer para ganhar um certificado, mas como vincular isso também, de fato, com os resultados do negócio. Boa. O primeiro ponto é tranquilizar todo mundo que as dúvidas são normais, porque a lei está publicada, está válida, mas ela não foi regulamentada, né? A regulamentação é um processo no Brasil, quando a gente está criando uma lei. Primeiro, a gente propõe o projeto, então vai um PL para votação ali de Câmara e Senado, e aí, se é aprovado, segue para a sanção presidencial, e aí sim, se o presidente aprova, a gente tem uma lei. Então, isso aconteceu em março, a gente teve ali a sanção do presidente Lula em março, e a gente teve, inclusive, o número da lei 14.831. A partir da sanção, a gente tem, né, os membros ali podem constituir um grupo de trabalho e convocar uma audiência pública para trazer vários membros de representantes da sociedade civil, dos ministérios, né, para discutir como é que essa lei vai ser regulamentada, e a partir dessa discussão que são criados os critérios. Então, neste processo de regulamentação, eu fui uma das pessoas que fui convidada a me juntar com esse grupo de pessoas. Então, tinham representantes do Ministério Público, representantes do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Saúde, né, de uma pessoa representando a cadeira de psiquiatria da USP, né, tinham alguns profissionais ali, né, discutindo e propondo critérios. Essas discussões elas foram todas aglutinadas e surgiu ali um documento que foi encaminhado para o Legislativo, que é quem agora é responsável, né, por regulamentar e criar, de fato, os critérios, e a gente provavelmente vai ver, né, esses critérios sendo ali validados e aprovados nos próximos meses. Acho que a expectativa é que a gente tenha a definição de quais vão ser os critérios para cada um dos pontos da lei no comecinho do ano que vem, né? Até tinha gente com expectativa de que fosse esse ano, mas a gente está em ano de eleição, né? Então eu acredito que isso acaba competindo um pouquinho. Acho que o que vale trazer aqui é que a lei basicamente tem 3 blocos, né? E quando a gente fez lá em Brasília, na audiência pública, a discussão e proposição de critérios, acho que todos os membros do grupo de trabalho, né, propuseram temas e critérios relacionados a cada item. Então, um dos primeiros itens, né, o primeiro bloco, né, da lei é a promoção da saúde mental. Então, quando se fala em promoção da saúde mental, quais eram os critérios ali que foram apresentados? Primeiro, que as empresas que forem pleitear esse tipo de certificado, que elas consigam comprovar de fato que elas estão promovendo a saúde mental por alguns critérios, né, bastante objetivos. Então, quantidade de treinamento que elas oferecem para as pessoas, letramento, sensibilização sobre o tema, se elas estão, né, se as empresas estão dando acesso ao cuidado, e aqui o acesso ao cuidado foi lido, né, foi proposto como sendo oferecer, né, sessões de terapia, psiquiatria subsidiadas pelas organizações, para além, obviamente, de só o plano de saúde, porque a gente entende hoje que esse acesso ao cuidado, né, principalmente por plataformas digitais, é super importante, porque a gente tem um país gigantesco, onde mais da metade dos municípios não tem nem psicólogo, nem psiquiatra, e muitas vezes a rede, né, credenciada dos planos de saúde não conseguem atender. Alguns conseguem, alguns não, mas o fato é que oferecer um cuidado adicional foi visto como promoção e até mesmo prevenção de saúde mental aqui. Então, muito provavelmente a gente vai ver entre os critérios se a empresa subsidia integralmente sessões de terapia para além da concessão de um benefício de plano de saúde. É provável que isso esteja ali entre os critérios. A quantidade de horas de treinamento relacionadas à saúde mental também provavelmente vai estar dentro disso. Como é que se comprova? Com notas fiscais de investimento, com listas de presença, com uma série de coisas que vão ser possíveis de ser apuradas ali. Outras coisas que podem ser também foram propostas por alguns profissionais é a gente olhar para os canais ali de integridade, denúncia, entender como é que estão as denúncias de assédio, e aí começa a bater com a NR1, porque a gente está falando de prevenção de assédio moral e sexual na NR1, né? Como é que estão esses canais de integridade, que tipo de ações que as empresas estão tomando, como é que estão sendo as tratativas, elas estão sendo efetivas, estão sendo ignoradas. Então, aqui a gente está falando de promoção de saúde mental. Se eu, como empresa, estou atuando para evitar que o assédio aconteça na minha organização, se eu estou oferecendo cuidado e se eu estou capacitando tanto líderes como liderados sobre o tema, eu estou conseguindo fazer promoção de saúde mental. Um outro bloco tem a ver com bem-estar de uma forma geral dos colaboradores. Então, aqui a gente está falando de
campanhas, programas, incentivos, e aí não estou falando, obviamente, só, né, do acesso ao cuidado de saúde mental, mas o quanto que essa organização estimula hábitos saudáveis, né, o quanto ela fornece estrutura para que esses colaboradores consigam ali ter equilíbrio entre vida e trabalho. E aqui um ponto muito importante que às vezes as pessoas falam, não, mas é subjetivo. Eu falei, olha, tem um ponto muito claro quando a gente pensa em bem-estar e equilíbrio vida e trabalho, que é carga horária. Então, se a gente consegue minimamente respeitar uma jornada adequada de trabalho sem fazer excesso de horas, né, garantindo que esse colaborador consiga ter vida pessoal, eu estou conseguindo promover o bem-estar também. Então, temos esse segundo bloco, e o terceiro é um bloco relacionado à transparência e prestação de contas. Então, como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou investindo? O que estou fazendo? Então, vou ter que prestar contas. E aqui tem um ponto importante, o próprio governo consegue verificar algumas coisas, porque ele consegue saber pelo e-social se você está afastando muitas pessoas, como é que está seu FAP, né? Se você é uma empresa que está ajudando o INSS a ficar saudável, você está contribuindo para o INSS ficar numa situação mais difícil. Então, tem algumas coisas que o governo já consegue apurar na própria base de dados deles. Então, a gente pensar aqui, a gente está falando basicamente de 3 pilares: promoção de saúde mental, e aqui estou falando de letramento, sensibilização, capacitação, acesso a cuidado, né? Oferecer sessões de terapia, de psiquiatria, comprovar que eu estou oferecendo e qual é o resultado, a evolução clínica disso. Estou falando de bem-estar, como é que eu ofereço esse bem-estar dentro do meu ambiente, e de transparência na prestação de contas. O que foi unanimidade na fala de todos os participantes lá no dia da audiência precisamos garantir que a gente não certifique empresas que estejam no washing. E aí teve vários termos: care washing, mental health washing, né? Tá todo mundo muito preocupado que tenham empresas somente querendo um selo sem estarem de fato cuidando dos seus colaboradores. E por isso que talvez a necessidade de comprovar investimento financeiro vai ser um critério importante dessa norma, porque a gente vê muitas empresas que dizem, nossa, eu tenho um programa de saúde mental aqui, mas quando a gente vai ver, ela investe R$ 0. Ela pega eu ganhei um negócio da minha corretora, eu ganhei um negócio lá do meu parceiro de benefício flexível, Uma e coisa aí pontual, né? No Setembro Amarelo. faço palestra de Setembro Amarelo, Mas, resolvi meu problema. Então, não é isso, né? Quando a gente fala de promoção de saúde mental e programas estruturados, a gente está falando de investimento de dinheiro consistente. Então, exato. acho que aqui é um ponto importante para a gente ter em mente, vai ser requerido ali que a gente olhe, de fato, para a saúde mental de forma estratégica. E aí, acho que agora a NR1 vem para ajudar, porque as empresas minimamente vão ser obrigadas a investir no mapeamento, no monitoramento, nas ações. Então, eu acho que as duas normas, né, tanto a Lei 14.831 como a NR1, vão se conversar muito. Muito bom, né? Acho essa preocupação de fato, serem ações, iniciativas sustentáveis é muito importante, Sim, né? sim. Porque Se a gente olhar, por exemplo, quer ver uma curiosidade? Quando a gente conversa com as empresas e começa a fazer, né, um levantamento do que elas têm, como é que o programa é estruturado e tal, o que a gente percebe aqui é que menos de 5% das empresas brasileiras, de fato, têm algum programa estruturado de saúde mental. Mas quando a gente vai ver algumas pesquisas e fala assim, nossa, X% das empresas brasileiras já fazem algo de saúde mental, tem lá um número de 70%, 80%, que é irreal. Que, na verdade, a empresa tem lá uma palestra no Setembro Amarelo e fala que promove a saúde mental. Ou ela tem, sei lá, aquele canal 0800 que é só para emergência, para quando a coisa está ruim, e também fala que tem um programa de cuidado. Isso não é programa de cuidado, isso é um canal de apoio, né? Programa de cuidado é quando eu tenho investimentos de fato recorrentes, quando eu tenho ações estratégicas sendo pensadas, quando eu consigo coordenar todo o meu trabalho de treinamento e desenvolvimento de pessoas com saúde mental, quando eu consigo cruzar isso com a organização do trabalho. Então, saúde mental de uma forma estratégica é algo mais amplo. Com certeza. E, inclusive, né, a gente fala bastante sobre isso já em outras ocasiões. Eu vi que vocês dedicaram também uma boa parte dentro do e-book, que tudo isso tem que estar integrado na cultura organizacional, né? Então, Total. não adianta eu quero fazer alguma coisa pontual, uma ação ali, né, uma outra iniciativa, eu preciso, de fato, ter né, um interesse genuíno, uma preocupação e colocar, de fato, saúde e bem-estar como um assunto estratégico, né? Então, Uhum.
E aí eu acho que entra muito também o profissional de RH, né? Então, como que eu consigo amarrar isso dentro da minha cultura, né? Cabe dentro dos valores da cultura, cabe, né? Saúde, por exemplo, né, na Alice, logicamente, somos uma empresa de saúde, então saúde é Sim. um assunto estratégico, e uma das nossas virtudes, dos nossos pilares de saúde é priorizarmos nossa saúde e felicidade, né? Então, Uhum. faz parte da nossa cultura. Então, a gente tem Exato. o nosso jeito, né, de trabalhar, o nosso jeito de existir, né, o nosso jeito de se comunicar, né, nosso jeito, Uhum. nossos processos, né, de RH, tudo isso de alguma forma está alinhado, né? E eu acho, né, essa preocupação também, conhecendo quais são os riscos psicossociais e também quais são os fatores que podem gerar burnout, né? O RH tem um papel muito importante ao desenhar processos, garantir, né, os Uhum. processos sejam justos, né, garantir que a comunicação seja transparente, seja coerente, né, garantir que Uhum. se disse, tenha programas de desenvolvimento de lideranças, né? E sempre digo, né, os EHs, ou também os gestores não são psicólogos, né? E Sim, isso sim. não deve ser o papel deles, mas a atuação dele, né? A atuação de um gestor, né? O gestor faz um alinhamento, faz uma disposição de tarefas, dá um apoio, né? Dá feedback transparente, construtivo, né? Para o time, tudo Uhum. isso impacta a saúde Sim, mental. sim. Isso é super importante. Eu anotei que duas palavrinhas que você usou, que uma é cultura, né? E a gente pensar em desenho de processos, e outra é comunicação. Às vezes a gente fala, não, saúde mental é só eu colocar um programa, dar terapia e tudo mais, mas isso é só remédio. Na verdade, quando eu penso em saúde mental, eu tenho que pensar na cultura e na estratégia da organização, e parte disso, né? Se eu pensar, tem até uma pergunta sobre os instrumentos, mas eu me lembrei aqui de um dos instrumentos que mede o que a gente chama de ergonomia cognitiva, ou essa relação ali, né, do que você tem de demanda, do que você tem de recompensa e até mesmo reconhecimento. Por exemplo, se eu não consigo, se eu tenho metas que são altas, mas eu não reconheço aquelas pessoas que atingem a meta, o meu reconhecimento é deficiente, eu gero um sofrimento. E esse Sim. sofrimento pode gerar adoecimento. Se eu não sou claro na comunicação e as pessoas têm dúvidas sobre qual é o papel, como é que ela faz para atingir as coisas, a gente já viu organizações que às vezes as metas não eram claras, ou alguns times não tinham metas, eram metas de grupo. Isso gerava ansiedade e aflição das pessoas, porque elas não sabiam o que elas precisavam fazer para desempenhar bem a função delas. E E se às você vezes não isso. tem transparência sobre o seu sistema de cargos e salários, né? Se as pessoas têm algum sentimento de injustiça sobre a compensation, as pessoas não têm Exato. acesso, né? Tudo É isso isso pode, aí. né? E há também um outro tema que a gente conversou também já no meu encontro passado sobre a org design, né? A gente garantir que Exato. tem um desenho organizacional, né? Uma estrutura eficiente, para a gente garantir que a gente tem, né? Um self-control que faz sentido, né? Para o gestor Exato. conseguir, de fato, fazer a gestão do time. Então, tem muitos fatores que são da organização, né? Que impactam diretamente. E que eu entendo, não sei Exatamente. como isso vai ser também avaliado, né? Dentro dos critérios, mas qualquer empresa que se, né, importa e que quer de fato ser sustentável nesses assuntos precisa se preocupar, né, Uhum. com ter uma cultura organizacional robusta, né, e um desenho organizacional que atende às necessidades do seu negócio, né, e tem uma Sim. equipe que consegue de fato entregar os resultados necessários, né, dentro de uma carga horária né, que faça sentido, né, usando processos, usando ferramentas. Então, muito bom, né, que está tendo esse cuidado para não ficar uma coisa, qualquer empresa pode adquirir esse certificado, mas de fato faz com que as empresas precisarem de fato colocar isso como prioridade. Aí, queria aproveitar uma pergunta, né, que acho bem interessante um pouco nesse sentido dos papéis, né, e quem vai Uhum. fazer esse mapeamento, né, se o próprio EH, ou se a gestão médica dentro, né, o médico de trabalho, se são Uhum. especialistas que podem ajudar. Acho interessante você explicar um pouquinho e também, né, se fosse o EH, qual que é o papel do EH dentro disso, como os nossos colegas de EH podem se preparar, podem se capacitar para Uhum. conseguir aí aderir às mudanças da lei. Sim, ótimo. Acho que essa pergunta é muito boa. Acho que tem até a pergunta do Bruno aqui, se a gente só pode usar instrumentos validados ou se a gente pode criar instrumentos próprios, né? Nas empresas menores, essa responsabilidade vai recair sobre o RH. Vou falar da Vitude, que hoje tem 50 colaboradores. Quem é responsável por elaborar PGR, PCMSO, PPRA, que são os documentos que têm que estar disponíveis para serem fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, é o meu RH.
Eu não tenho uma estrutura de segurança do trabalho, nem uma estrutura de saúde ocupacional. Eu tenho essa área terceirizada aqui e um parceiro que me ajuda a fazer esse trabalho. Então, quem fica responsável, o owner desse processo é o RH. Então, eles é que estão responsáveis por fazer o mapeamento. A gente já fazia, por ser uma empresa de saúde mental, e usar, inclusive, as coisas que a gente vende com a gente mesmo. Mas essa atualização do documento, inserindo os dados que a gente já mapeia, é responsabilidade do RH. Sobre precisar usar documentos validados ou não, acho que a vantagem de se usar instrumentos validados é que você tem credibilidade técnica e validade estatística, e isso é observado muito pelos auditores. Então, acho que vai depender muito do tamanho da empresa. Por exemplo, quando eu estou falando de uma empresa com 10 mil, 5 mil, 100 mil colaboradores, é esperado que essas empresas estejam utilizando instrumentos validados para avaliação populacional de grande porte. Aí a gente vai estar falando de instrumentos que vocês vão conseguir olhar, inclusive o nome deles, né, nesse documento que a gente compartilhou no e-book. Então, eu tenho um HSE, que é um instrumento que foi criado na Inglaterra para medir estresse ocupacional, e aí ele tem toda uma quebra por 7 fatores. Ele vai olhar para a remuneração, para a relação entre equipe e liderado. Então, teve um estudo para saber quais são os fatores. Acho muito difícil, Bruno, que alguém, uma empresa com pouco conhecimento técnico e sem nenhuma validação estatística, consiga criar perguntas ou pesquisas para avaliar risco psicossocial. Tá? Então, eu acho que aqui eu sou tendenciosa a achar que a gente precisa, sim, usar instrumentos validados, porque eles já estudaram quais são as interfaces da organização do trabalho que podem ser ali impactadas, né? Por exemplo, quando eu falo que eu estou mensurando, né, o que eu tenho de demanda versus o que eu tenho de recompensa versus o que eu tenho de reconhecimento, tem perguntas muito bem estruturadas, testadas com uma grande população e validadas estatisticamente, que me dão que, se a determinada relação estiver fora de medida, eu tenho um problema. Né? Eu acho muito complicado que uma empresa consiga fazer isso sozinho, para não dizer quase impossível. Uma outra coisa que é possível de ser feita e que é uma complementação do uso das escalas ou dos instrumentos validados são o que ali tem, né, descrito na NR1, que são os grupos focais e as entrevistas individuais, porque uma das coisas que a norma também prevê é que o colaborador diga quais são os riscos. Né? Então, a gente precisa falar com quem está sendo impactado por essa organização do trabalho para que ele nos conte o que está acontecendo. Então, quando a gente faz um mapeamento, é importante eu ouvir. O instrumento é uma forma de ouvir. As entrevistas e os grupos focais é uma outra forma de ouvir. E eu posso juntar essas duas coisas, né? E quanto mais riqueza de dados eu tenho, melhor. Por exemplo, quando a gente faz para grandes empresas, a gente, inclusive, recomenda que sejam feitas as duas coisas. Então, aqui a gente tem uma solução que a gente chama de Deep Dive de saúde mental. A gente usa um conjunto de escalas que são 7 instrumentos que vão dar ali 7 indicadores para a gente, né? Vai dar segurança psicológica, propensão ao burnout, a ergonomia cognitiva, e eu consigo cruzar todos esses dados. Depois disso, eu faço um aprofundamento em documentos da organização, então eu vou olhar o que tem lá no canal de denúncia, o que apareceu lá na pesquisa Pulso de vocês, o que tem aparecido lá no GPTW ou qualquer outra pesquisa que vocês façam, a gente cruza esses dados. Então, eu pego dados que já são da organização com dados do levantamento que a gente tem, e a partir daquele cruzamento eu sei quais são as áreas que estão mais em risco. E aí eu vou fazer grupo focal, entrevista individual, só nas áreas que estão em risco. Então, se eu tenho um problema, sei lá, na minha área de finanças, ou na minha área jurídica, ou no meu comercial, ou na área de marketing, eu vou naquelas áreas, vou entrevistar a liderança, vou fazer focus group com os colaboradores, e aí eu vou tirar uma análise um pouco mais qualitativa para entender, né, se tem uma questão relacionada à organização do trabalho, ou se eventualmente é uma coisa pontual. A gente já viu aqui, por exemplo, eu faço determinado período do ano mapeamento, e aquele período do ano é Black Friday, por exemplo. Então, aí, quando a gente vai fazer a investigação individual, a gente percebe, não, era pontual, porque naquele pico teve um problema, porque eu tinha um excesso ali decorrente daquela uma semana, que é a maior semana do ano para aquela organização. Então, por isso que as entrevistas e os grupos focais ajudam a gente a... Isso aqui é uma foto ou é um filme? Né? Do que eu estou falando? Então, acho que aqui é um pouco disso que eu vejo, Sarita.
Ótimo, muito bacana a sua resposta. Inclusive, você respondeu uma outra pergunta também sobre indicadores de bem-estar, né? Você citou vários aqui, me lembrou do nosso Score Magenta que a gente aplica aqui na Alice, né? Que é todo mundo dos colaboradores, não só da Alice, mas todo mundo que implementa nosso plano de saúde nas empresas, consegue responder ao Score Magenta, que mede saúde em várias dimensões e também em saúde mental. No aplicativo, o EH recebe um indicador consolidado da população, né? Então, por exemplo, aqui na Alice, eu recebo, né, esse indicador a cada 4 meses e a gente justamente cruza também com outros dados, como engajamento, a gente cruza com dados de performance e a gente desdobra os resultados por time, né? Então, eu Exato. consigo saber, né, quais que são as estruturas, os times que têm, né, o maior gap aí no resultado de saúde mental, né? Quais são os times que têm, talvez, um problema de atividade física, né? Então, acho Sim, disse, assim, quem não mede não gerencia, né? A gente precisa exato. ter, de fato, indicadores, a gente precisa ter um diagnóstico, né? E para, de fato, conseguir atuar de uma forma mais eficiente, né? E não Legal. mais fazer uma ação, assim, para todo mundo, uma vez por ano, ou sei lá, 2 vezes por Sim. ano. Isso, Você com tem- certeza. E promoção de saúde mental de forma sustentável. Muito bom. Pra você ter uma ideia, quando a gente usa o nosso censo de saúde mental aqui, que eu falei que é uma combinação de escalas, os 7 indicadores que a gente mede é índice de sofrimento psíquico, então eu vou avaliar ali índices de estresse, ansiedade, depressão, e eu tenho ali a média dos colaboradores que estão num nível severo, moderado ou subclínico, que é aquelas pessoas que estão bem, talvez não precisem de nenhum tratamento. A gente vai olhar para essa parte de ergonomia cognitiva, que é onde eu mensuro o risco psicossocial, que eu vou olhar para recompensa, controle, demanda e esforço, né? Então, eu vou olhar para essa parte que tem a ver com a organização do trabalho. A gente vai olhar propensão ao burnout, percentual de ideação suicida nessa população. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem um percentual de 7% de ideação suicida na população. Então, assim, tem empresas que a gente vê algo muito parecido, 5, 6, 7%, mas a gente já pegou empresa com 30% de ideação suicida, né? Então, isso é Bom um que você risco também tem muito. a comparação, né, que você consegue fazer. Exato. Exato. A gente olha presenteísmo, que poucas empresas olham hoje, que é a perda de produtividade associada a um adoecimento, seja ele mental ou físico, tá? Então, aquele dia que eu trabalho com enxaqueca, que eu trabalho com a queimação do estômago, eu não produzo 100%, porque eu não estou bem. Então, às vezes, uma coisa que eu resolveria em 30 minutos, eu levo 3 horas para resolver. E aí, às vezes, eu preciso trabalhar mais, e aí eu me submeto a cargas maiores, porque eu não estou bem, não estou conseguindo render dentro do meu normal. E a gente Além de também ficar mensura. frustrada, né, em saber que, nossa, normalmente essa tarefa, né, eu consigo fazer de uma forma mais rápida, né, isso também gera, né, frustração, você Exato. pega uma carga aí de E saúde aumenta o mental. adoecimento. E os Exato. últimos 3 que a gente mede é a segurança psicológica, que é o que tem maior correlação com todos os outros indicadores. Então, quando eu tenho maior segurança psicológica, todos os outros indicadores ficam melhores. Então, que já é um estudo, inclusive, se a gente pegar os estudos do Google lá do Projeto Aristóteles, também comprova isso. Percepção de Até em assédio. performance, né, o segurança psicológica é o principal indicador, né, que impacta times de alta performance, né, então... Exato. A gente mede percepção de assédio e a gente pergunta nesse censo, é um NPS, né? Eu pergunto o quanto os colaboradores enxergam ou recomendam aquela empresa como uma empresa promotora de saúde mental. Isso me ajuda a entender se eu tenho os recursos e se eu estou comunicando adequadamente os recursos, né? Então, são algumas coisas interessantes que a gente consegue medir aí quando a gente está falando de olhar de cuidado e métricas, né? Um pouco do que você trouxe com o Censo Magenta aí que você falou. Perfeito, perfeito. Bom, Tati, nosso tempo acabou. O Olha tempo só, muito eu rápido. quero mais uma hora. Exato, a gente fica mais uma hora, acho que ainda nos assistindo também. A Rê soltou aqui o NPS, se vocês puderem responder e trazer também feedbacks, trazerem sugestões, né, para os próximos papos. Super obrigada, Tati, foi incrível essa troca, você trouxe muitos insights, né, muitos esclarecimentos sobre essas mudanças legais e também dicas como as empresas aí possam, de fato, implementar um ambiente assim, né, que se preocupa com saúde mental, com uma promoção de saúde e bem-estar. Muito obrigada para todo mundo que nos assistiu aqui. Nos vemos nos próximos. Tati, faça aí a palavra de fechamento. Eu queria agradecer o convite, Rê, Sarita, um prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo que participou.
A gente está sempre aqui numa missão de educar e transformar aqui, e eu acredito muito que é por meio da... A gente precisa vencer a desinformação, né? A gente precisa se educar e saber mais sobre os assuntos para que a gente possa criar até senso crítico, né, do que a gente está fazendo. Então, obrigada por essa oportunidade da que a gente está aqui conversando. As meninas deixaram minhas redes sociais aí. Eu sou mais ativa no LinkedIn que no Instagram. Instagram, às vezes, eu deixo mais para coisas pessoais, tem mais coisa de atividade física, lazer e qualidade de vida lá. Mas é um prazer estar aqui. Obrigada a todos. Muito obrigada. Até a próxima.